Olá, querido professor, sou eu, Imongunça, para mais um microtreinamento com vocês. Antes de iniciarmos o microtreinamento desta semana e essa habilidade tão importante que iremos falar, eu gostaria de te lembrar do convite no final do microtreinamento da semana anterior, que foi que cada um de nós nos reuníssemos com nossas classes para bolar um plano, tanto nas classes do seminário quanto nas classes do instituto. E o plano era o que nós iríamos fazer para a cada semana termos mais um novo aluno em nossa classe por um período de 6 semanas. Eu gostaria que, se possível, você pudesse, então, colocar lá o impacto já desse microtreinamento nessa semana que passou, ou se a sua expectativa é aplicar nessa semana, e os resultados. Isso vai ser muito importante, tá bom? Então, é só um lembrete de uma prática que vai, com certeza, aumentar o alcance do programa de seminários Instituto, por meio da inspiração e das ações que vocês vão buscar realizar, tá bom? Então, nosso microtreinamento dessa semana, ele é bem interessante. Ele está baseado em algo que eu e você precisamos revisar, tá bom? Uma coisa bem interessante que eu e você temos que ponderar é: eu preciso me concentrar no que o professor costuma fazer em sala de aula, que o aluno pode fazer também. Olha que habilidade interessante. A habilidade de me concentrar no que eu, como professor, consigo fazer na sala de aula, mas que eu posso convidar, pedir aos alunos que participam da minha classe comigo, fazer essas coisas. Antes eu preciso te convidar a imaginar uma situação, tá bom? Você ama muito sua classe e você deseja que eles saibam que você os ama. Então você preparou para eles um bolo. E você leva para a sua classe o bolo que você preparou. Imagina, mas você pensa assim, olha, vamos fazer um combinado? Cada vez que alguém fizer um comentário, fizer alguma coisa dentro da classe, eu vou dar uma fatia de bolo. E aí, quando alguém fala, ou professor ou aluno, essa pessoa recebe uma fatia de bolo. Então, imaginou essa situação? Muito bem. Vamos agora responder duas ações imaginárias hipotéticas se isso aconteceu na sua sala de aula. Pergunta 1. Quem come mais as fatias do bolo? Será que o professor foi o que mais comeu as fatias do bolo? E os alunos, um ou outro que comeu? Quem você estava querendo alimentar? Se foi seus alunos ou se foi você mesmo? É uma reflexão que eu e você precisamos fazer. No nosso trabalho de entender que o crescimento ocorre por meio da participação, uma participação ativa desenvolve nos meus e nos seus alunos a habilidade de acelerar o seu processo de crescimento espiritual. Definindo, então, essa habilidade, nós podemos dizer o seguinte. Deixa eu te mostrar. Proporcionar mais oportunidades para que os alunos sejam participantes ativos no processo de aprendizado, facilitando um crescimento espiritual mais profundo. Então, eu preciso acelerar o crescimento espiritual. Eu preciso convidá-los a ter experiências mais profundas. Então, para isso, eu preciso saber quem está participando, quem está comendo mais do bolo, que pode espiritualmente representar a experiência de ensino e aprendizado na sua classe. Se eu sou a pessoa que mais fala, eu que trouxe o bolo, eu sou o que mais come. Mas é isso que eu queria fazer quando eu busquei inspiração, estudei o currículo e preparei a aula. Eu oro para que esse microtreinamento possa ajudar a mim e a você a dividir o bolo e que ao final de cada experiência de ensino e aprendizado, todos tenham comido a sua fatia. Então, vamos refletir sobre algumas coisas. Para ampliar o nosso entendimento, o que é que eu, como professor, eu faço em sala de aula que eu
posso pedir aos alunos que façam também. Então, olha, eu estudo o bloco da aula, eu estudo as coisas que eu vou ensinar. Eu posso convidar a minha classe a estudar também em preparação. O que eu costumo fazer ao ensinar? Eu faço perguntas, eu convido a classe a participar de debates, eu escrevo no quadro ou no meu flip chart durante a aula, eu mostro um objeto, eu passo um vídeo, que coisas eu faço? E quando eu penso em tudo isso que eu trago para cada aula, eu preciso perguntar a mim mesmo. E esta é a chave desta habilidade. Esta pergunta que eu, como professor, preciso me fazer. Que coisas que faço em classe que poderia pedir aos alunos que fizessem também? Que coisas que eu faço em classe como professor que eu poderia pedir aos alunos que fizessem também? Então, ao refletir sobre isto, nesta habilidade, eu sou convidado a registrar as impressões espirituais sobre o que eu posso pedir a eles fazer e aplicar em seguida na aula. Vamos ver um exemplo prático fictício, tá bom? Supondo que o professor Gaspar, ele no seu plano de aula, ele pensou em convidar a classe em um determinado momento para fazer um debate. O que geralmente o professor faria? Ele traria as perguntas prontas, mas como o professor Gaspar, ele quer convidar, ele pensou naquela pergunta, o que eu faço em sala de aula, que eu poderia pedir aos alunos que fizessem também. Então ele chega para a classe e diz, hoje nós vamos fazer um debate. E vocês poderiam me ajudar construindo as perguntas que nós vamos utilizar no debate sobre tal assunto? E é isso aí o professor Gaspar fez. E todos foram convidados a, de alguma forma, a se envolver e a fazer a sua parte. Então, uma prática que a gente pode fazer dessa habilidade agora, eu e vocês. Observe seu plano de ensino. Veja as coisas que você decidiu fazer para a sua próxima aula que você vai dar. Tá? Não sei se é nessa semana, se é amanhã, ou em algum dia diferente, ou você já deu. Se você é um professor do instituto, você já ensinou a sua classe hoje, e só vai ensinar daqui a uma semana. Então, olhando o seu plano de aula que você planejou ensinar e fazer e tudo mais, separe coisas que você sente que você pode convidar a sua classe, os alunos, a fazerem também, tá bom? E ajuste o seu plano de aula para fazer isto. Então, por exemplo, se você for montar um debate, você pode pedir a um aluno que coordene o debate, o assunto é tal, e você pode pedir aos demais que criem perguntas que vão associar ao debate. Ou, se você vai passar um filme, você pode, com antecedência, passar para um aluno, ele ver esse filme, e ele ser a pessoa que vai passar o filme na sala de aula e vai fazer perguntas sobre o filme, e vai convidar os alunos a dizer coisas como que perguntas a gente poderia fazer que este filme, essa passagem de escrituras, essa citação, pode ser a resposta inspirada de Deus. Entende? A gente pode envolver muito, muito mesmo a nossa classe e os nossos alunos com isso. Então, nós precisamos pensar uma coisa agora. Que valor você vê em buscar maneiras de permitir que os alunos façam em sala de aula o que você normalmente faria? Que benefícios você vê nisto? Pense, por favor, professor, eu quero lhes prestar o meu testemunho, que isso vai desenvolver nos seus jovens uma autonomia, uma segurança. Eles vão perceber o quanto eles têm capacidade, o quanto o Senhor os ama e os inspira a agir. Eles vão entender que eles são agentes no plano de Deus e que eles não são objetos que só recebem ação. E o crescimento espiritual deles vai ser acelerado. E eles naturalmente vão buscar se envolver mais nas suas aulas. Ok? Quero te convidar para você ponderar antes de cada aula que você for dar, que coisa normalmente eu faço que eu poderia pedir aos alunos da minha classe que façam também. Um convite a mais, eu convido você, amado professor ou professora do Seminário Instituto, a algum dia na semana convidar alguém, um amigo seu, um conhecido, um familiar, para filmar a sua aula, para você se observar.
e avaliar essas questões de quanto tempo eu falo, quanto tempo eu envolvo os alunos, e você perceber pelo Espírito as coisas que você pode ajustar. Também te convido a me convidar a participar da experiência, a observar coisas que você sente que gostaria de melhorar. Fala comigo, para que de alguma forma eu possa te ajudar. É uma honra servir a seu lado como um professor do seminário do Instituto. Eu presto meu testemunho que esses microtreinamentos, eles são uma bênção na minha vida. Espero que eles estejam sendo na sua vida também. Jesus Cristo nos convidou para crescermos e comermos o bolo que são as bênçãos do Evangelho em cada aula, mas também que cada um de nossos alunos receba a sua fatia e dela se alimente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo microtreinamento.